Iniciamos este bloco com a previsão do tempo para o Brasil e o Grande Rio. Nesta quarta-feira, véspera de feriado, o ar seco ainda predomina na maior parte do Brasil, garantindo mais um dia de sol forte, temperaturas elevadas à tarde e nada de chuva. A frente fria se afasta do sul do Brasil e a instabilidade diminui no Rio Grande do Sul. No sul e leste do estado ainda há possibilidade de um pouco de chuva, mas não há condições para temporais. Pode chover inclusive em Porto Alegre. E essa chuva acontece a qualquer momento. Pelo interior do estado, muito sol, temperaturas em elevação. A umidade vai aumentar no leste de Santa Catarina e do Paraná e muitas nuvens vão se formar, mas não há previsão de chuva. A umidade também aumenta sobre o leste de São Paulo, pegando a capital paulista e também o litoral, mas não há previsão de chuva. O céu já não vai ficar tão ensolarado quanto nos últimos dias. Algumas nuvens se formam, mas o sol predomina ainda e as temperaturas continuam elevadas. Vai diminuir um pouco, mas o ar ainda fica abafado. Minas Gerais, Rio de Janeiro, estado do Espírito Santo, todo o centro-oeste, interior do Nordeste, Tocantins, seguem com muito sol nesta quarta-feira. Por enquanto, não tem previsão de chuva. O litoral do Nordeste continua com várias pancadas de chuva. O tempo fica instável da região de Salvador até o litoral do Rio Grande do Norte, com muitas nuvens e pancadas a qualquer momento do dia. O norte do Brasil deve ter pancadas de chuva em forma de temporal, mas que acontece de forma isolada, inclusive na capital Manaus, em Belém e também na região do estado do Amapá. A mínima prevista para esta quarta-feira é de 16 graus em Porto Alegre e 14 graus no Rio de Janeiro. Em São Paulo, máxima de 27 graus, 26 graus em Salvador e 35 graus em Campo Grande. Uma frente fria que está no oceano, mas muito afastada da costa, consegue aumentar um pouco a umidade sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro. O dia ainda vai ser marcado por bastante sol no decorrer do dia, as temperaturas ainda vão continuar elevadas, mas no fim da tarde os ventos começam a virar, as nuvens aumentam um pouco, mas não vão provocar chuva. E a partir do final da tarde a temperatura vai cair um pouco. A máxima prevista para esta quarta-feira na capital é de 14 graus e máxima de 31. Em Niterói, mínima de 16 e máxima prevista de 29 graus. As investigações continuam em Magé sobre o esquema de corrupção no posto de vistoria do Detran no período de 2012 a 2015, período em que o órgão na cidade esteve sendo dirigido por um grupo que contava com secretários municipais do governo do então prefeito Nestor Vidal. 2 ex-secretários, entre eles Paulo Vaz, ex-secretário de governo e chefe de gabinete de Nestor, foram presos na Operação Asfalto Sujo. Vale ressaltar que, apesar da operação ter sido apurada pelo Ministério Público, todo o trabalho de apuração foi realizado pela equipe da 65ª DP de Magé, na época sob o comando do delegado Robson Costa. Já em Guapimirim, os ex-prefeitos Marcos Aurélio Dias e Júnior do Posto estão vendo ainda o sol nascer quadrado. Lógico que vale lembrar, antes da gente prosseguir com a matéria, né, que pode acontecer uma liberação a qualquer momento, porque os advogados de ambos entram com os pedidos de relaxamento da prisão, né, várias outras situações, habeas corpus. Estamos gravando essa matéria na segunda-feira. Mas não há como negar que havia uma expectativa da população para punir os 2 ex-gestores que, ao final dos seus governos, deixaram a cidade com déficits que comprometeram o desenvolvimento de Guapimirim. A lista entre os acusados na Operação Flexus 1 e 2 se estende para ex-secretários de governo, servidores envolvidos no processo licitatório e operadores do próprio governo que auxiliavam no desvio de verbas públicas. Felizmente, ainda que tardia, a Justiça cumpre o seu papel. Uma fatalidade causou tragédia que chocou a cidade de Teresópolis. Uma mulher de 37 anos morreu ao ser atropelada por um ônibus. Um coletivo da aviação 1º de março seguia pela rua Palmira Maria de Oliveira e quando passava próximo à praça do Semusa, o motorista, vendo que seguia no sentido contrário um caminhão, resolveu dar marcha ré no ônibus e foi para o lado da calçada para dar passagem ao caminhão. Momento em que a mulher que estava andando para trás foi atingida. Ela caiu e, lamentavelmente, o ônibus acabou passando com uma roda por cima das pernas da vítima. Uma senhora que passava ao lado do ônibus ainda tentou bater na lateral para alertar, mas o motorista não ouviu e acabou tendo o atropelamento, essa tragédia. O corpo de bombeiros foi acionado,
mas ao chegarem no local foi constatado o óbito. O motorista do ônibus foi levado para o hospital em estado de choque. É lamentável, a vítima, Fabiana Ramos, de 37 anos, trabalhava na área de costura e não há o que falar a não ser aqui ser solidário com os familiares e lamentar uma fatalidade desse tipo, né? A gente sempre alerta para o máximo de cuidado, tanto de motoristas quanto de pedestres, né? Porque o trânsito se faz de ambas as partes e, lamentavelmente, houve o fato, né? Havia comentários de que ela estaria no celular, por isso também estaria desatenta. Isso é comum, a gente faz isso, mas temos que tomar cuidado, né? Volta e meia nós recebemos aí nas redes sociais vídeos de pessoas olhando o celular, atravessando rua, né? Esperando ali num cruzamento, muitas vezes se distrai que o sinal não está fechado e acaba atravessando na frente dos veículos. Quantos casos e mais casos ocorrem por causa disso? Então é preciso cuidado, tanto da parte do motorista quanto do pedestre, e a gente só tem aqui a solidarizar com ambas as partes que são vítimas, todas elas, dessa fatalidade. Falando ainda no trânsito em Teresópolis, uma outra vítima fatal, dessa vez num acidente ocorrido no quilômetro 82 da rodovia BR-116. Faleceu no sábado, dia 2 de setembro, o motorista do Fiat Palio envolvido nesse acidente, o Jorge da Silva Júnior, de 47 anos, morador da Quinta Lebrão. Jorginho, como era conhecido, muito querido no bairro, dirigia o Fiat, perdeu o controle em uma curva e bateu de frente com um ônibus. O passageiro, que era o Josué, também morador do bairro, estava no banco do carona, teve alguns ferimentos, mas felizmente não corre risco de vida. Confira agora vídeo feito no local do acidente pelo repórter Paulo Vicente, colaborador aqui do Jornal Regional. É uma colisão frontal envolvendo um carro de passeio e um ônibus, aqui no quilômetro 82, uma vítima no interior do veículo. Vai ser retirada ali pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e da CRT. Colisão gravíssima, duas vítimas, uma aparentemente leve, outra está presa entre as ferragens. A equipe do Corpo de Bombeiros, com todo o mecanismo, vai fazer agora o recorte da lataria para a retirada do motorista do carro. A porta já foi arrancada com o impacto. Duas vítimas, uma delas agora motorista, está tendo ali toda a atenção das equipes do Corpo de Bombeiros, resgate, equipe médica do Corpo de Bombeiros. Haja visto que está em estado gravíssimo. Olha só, gente, pedaço do carro para tudo que é lado, ó. Olha aqui, ó. Pedaço do motor, pedaço de lataria. Olha só, muitos pedaços, ó. A batida foi aqui, ó. Aqui que foi o impacto. Ele vindo de lá, acabou batendo aqui, ó. A gente vai agora até ali no ônibus, que, segundo informações, o motorista tentou tirar. A sorte foi que o motorista tentou tirar. Olha só. A mãe foi o impacto. No Grande Rio, mais um capítulo da violência. Está internado no Hospital Adão Pereira Nunes, em estado grave, um menino de 8 anos baleado na cabeça em Duque de Caxias. O garoto Renan Santos Macedo foi atingido depois que o pai tentou fugir de bandidos que praticavam assaltos na região. O crime aconteceu na Avenida Gomes Freire, próximo à favela do Retão, no bairro Gramacho. A vítima estava no banco de trás do carro quando os criminosos atiraram contra o veículo. A criança foi levada para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, onde passou por cirurgia. A Polícia Civil investiga o caso. Lamentável mais esse caso envolvendo a violência que está aí tomando conta do Grande Rio. Bem, vamos a mais um intervalo. Mas antes do quarto bloco, que destaca novamente Rio das Ostras, Guapimirim e Magé, fique por dentro do resultado da Mega Sena. Ninguém acertou os 6 números do concurso 1964 da Mega Sena, no sábado, dia 2.
Com isso, a loteria acumulou novamente, deverá pagar uma bolada de 77 milhões de reais na próxima quarta-feira, dia 6, de acordo com estimativas da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram 02, 27, 32, 36, 48 e 50. Apesar de ninguém ter faturado o prêmio principal, 119 apostas fizeram 5 dezenas e levaram R$ 32.635,32 cada uma. Outros 7.880 apostadores acertaram 4 números e ganharam R$ 704,06 para cada um. Para concorrer ao prêmio de 77 milhões na próxima quarta-feira, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo também deixar que o sistema escolha os números, que é a chamada surpresinha. Vamos lá, todos aí tentando a sorte na quarta-feira, porque é uma bolada que não se pode desprezar. Já já a gente volta aqui no Jornal Regional.